Será que eu tenho a cara de pau de sumir durante um ano ou mais de um ano e aparecer como se nada tivesse acontecido pra ler um livro pra vocês? Eu acho que eu tenho sim. Então, como eu já falei, eu sumi, mas eu voltei. E eu vou fingir que não aconteceu nada. E eu decidi, bom, eu decidi não. Alguém me aconselhou. E escutando essa pessoa, eu decidi trazer um livro, lendo o primeiro capítulo. Um livro não, um vídeo. Lendo o primeiro capítulo de um livro pra vocês. Vou começar. Minha mãe entrou em êxtase quando pegamos a carta no correio. Ela já tinha decidido que todos os nossos problemas estavam solucionados. Tinham desaparecido para sempre. O grande empecilho em seu plano era eu. Eu não me considerava uma filha desobediente, mas também não era uma santa. Não queria ser da realeza, não queria ser não queria nem tentar. Escondi-me no meu quarto, o único lugar onde podia fugir do falatório da casa cheia. Procurava um argumento que dobrasse minha mãe, mas até então, tudo que eu tinha era uma coletânea de opiniões sinceras. Não me parecia que ela fosse dar ouvidos a nenhuma delas. Eu não conseguiria escapar da minha mãe por muito tempo. Era quase hora de jantar e eu, a filha mais velha, que ainda morava em casa, tinha que ajudar na cozinha. Pulei da cama e caminhei para um ninho de cobras. Minha mãe me recebeu com um olhar furioso, mas não disse nada. Nós duas nos movíamos pela cozinha e pela sala de jantar, sem falar, enquanto preparávamos frango, macarrão e torta de maçã. E punhamos a mesa para 5 pessoas. Bastava eu desviar os olhos do que estava fazendo para ela me corrigir com um olhar severo. Como se assim fosse me deixar constrangida o bastante para querer as mesmas coisas que ela. Minha mãe usava essa tática às vezes. Algumas vezes dava certo, outras não. E esse era um ponto em que ninguém podia me dobrar. Minha mãe não tinha o que fazer quando eu teimava. Puxei a ela, de modo que não podia ficar surpresa. Mas o problema não era só comigo. Ela andava tensa. O verão chegava ao fim e logo viriam os meses frios e os problemas. Minha mãe botou a jarra de água. Minha mãe botou a jarra de chá na mesa com raiva. Eu fiquei com a boca cheia d'água, só de imaginar o chá gelado com limão. Mas eu tinha que esperar. Seria um desperdício tomar meu copo agora e depois ter que beber água no jantar. Mas você vai morrer se preencher o formulário, ela disse sem se aguentar. A seleção pode ser uma oportunidade maravilhosa para você, para todos nós. Eu suspirei alto, pensando que preencher aquele formulário seria como a morte para mim. Não era segredo que os rebeldes, as colônias subterrâneas que odiavam Ileia, nosso vasto e relativamente jovem país, investiam em ataques cada vez mais frequentes e violentos ao palácio. Já tínhamos visto os rebeldes em ação em Carolina. A casa de um dos magistrados fora completamente incendiada e os carros das pessoas da 2 foram destruídos. Houve até uma espetacular fuga da prisão. Eles libertaram uma adolescente que engravidara e um 7 que era pai de 9 filhos, de modo que até eu achei que eles estavam certos daquela vez. Mas, além das ameaças, eu sentia que só pensar na seleção já fazia meu coração doer. Não consegui esconder meu sorriso enquanto pensava em todas as razões para permanecer
dizer exatamente onde eu estava. Os últimos anos têm sido muito difíceis para seu pai, minha mãe estrelou. Se você tiver um pouco de compaixão, vai pensar nele. Meu pai, sim, eu queria ajudá-lo. E May, e Gerard, e até minha mãe. Eu não tinha como sorrir diante da maneira como ela expôs a situação. Fazia tempo demais que as coisas não iam bem. Eu me perguntava se meu pai veria a seleção como um meio de fazer com que tudo voltasse ao normal. Se é que o dinheiro podia melhorar as coisas. Não que a nossa situação fosse tão precária a ponto de temermos por nossa sobrevivência ou algo assim. Não éramos miseráveis, mas acho que não estávamos muito longe disso. Nossa casta era a terceira antes do fundo do poço. Éramos artistas, e os artistas e músicos clássicos estavam só 3 degraus por cima da sujeira, literalmente. Nosso dinheiro era curto, vivíamos na corda bamba e nossa renda dependia muito da mudança de estações. Lembro-me de ter visto num livro de história bem gasto que todas as datas especiais costumavam ser comemoradas nos meses de inverno. Halloween, Ação de Graças, Natal e Ano Novo, um depois do outro. O Natal ainda era no mesmo dia. Não dá pra mudar o aniversário de uma divindade. Mas quando Ileia firmou o grande acordo de paz com a China, o Ano Novo passou para janeiro ou fevereiro, dependendo da lua. Todas as comemorações de Ação de Graças e do Dia da Independência da nossa metade do mundo foram reunidas na Festa de Gratidão, realizada no verão. Era tempo de celebrar a formação de Leia, de nos alegrar por ainda existirmos. Eu não sabia o que era o Halloween, simplesmente desapareceu. Assim, pelo menos 3 vezes ao ano, a família inteira tinha emprego em tempo integral. Meu pai e May faziam peças de artesanato que os clientes compravam para dar de presente. Minha mãe e eu nos apresentávamos em festas, eu cantava e ela tocava o piano. E aceitávamos todo o trabalho possível. Quando eu era mais nova, tinha medo de me apresentar em público, mas agora tratava de entrar no clima da música de fundo. Assim éramos aos olhos de quem nos empregava. Estávamos ali para ser ouvidas, não vistas. Gerard ainda não tinha descoberto seu talento, mas ele só tinha 7 anos. Ainda lhe restava um tempinho. Em breve, as folhas das árvores mudariam de cor e nosso mundinho ficaria balançado mais uma vez. 5 bocas e apenas 4 trabalhadores, sem emprego garantido até o Natal. Quando eu vi as coisas desse jeito, a seleção parecia uma corda a qual eu podia me agarrar. Aquela carta idiota talvez me tirasse do fundo do poço e então eu poderia puxar minha família comigo. Eu observava minha mãe. Para uma 5, ela até que estava bem robusta, o que era estranho. Não era uma glutona, mas também não havia fartura em casa. Talvez fosse assim que o corpo ficava depois de 5 filhos. Os cabelos dela eram ruivos, como os meus, mas cheios de cachos e fios brancos, que tinham aparecido de repente e aos montes uns 2 anos antes. Umas ruguinhas sulcavam o canto dos olhos, embora ainda fosse bastante jovem, e eu podia reparar que ela circulava pela cozinha com as costas curvadas, como se carregasse um peso invisível nos ombros. Eu sabia que minha mãe sentia um grande peso nas costas, e sabia que foi por isso que ela passou a tentar me manipular sempre que podia. Já brigávamos bastante, sem essa tensão extra, mas à medida que o outono vinha se aproximando, ela ficava cada vez mais nervosa. E eu sabia que minha mãe me achava despeitada por não querer nem preencher o formuláriozinho besta. Mas havia coisas importantes que eu amava. E aquela folha de papel se erguia como um muro entre mim e o que eu queria. Talvez eu quisesse coisas idiotas, ou que não
conseguiria alcançar, mas mesmo assim eram coisas minhas. Não estava a fim de sacrificar meus sonhos, independentemente do quanto minha família fosse importante para mim. Além do mais, já tinha feito bastante por eles. Eu era a filha mais velha em casa, depois que Kenna se casou e Kota foi embora. Assumi o novo papel o mais rápido que pude. Dei o meu melhor para ajudar. Estudava em casa, nos horários que arranjava entre os ensaios, que tomavam a maior parte do dia, já que eu tentava dominar vários instrumentos musicais e aprender a cantar. Mas com a chegada da carta, todos os meus esforços perderam o sentido. Na cabeça da minha mãe, eu já era uma rainha. Se fosse mais esperta, eu teria escondido aquele aviso antes que meu pai, May e Jared chegassem. Mas minha mãe já o tinha escondido na roupa e o sacou no meio de uma refeição. Para a casa da família Singer, disse cantando. Tentei pegar o papel da mão dela, mas era rápida demais para mim. Mais cedo ou mais tarde, todos acabariam descobrindo mesmo. Só que se minha mãe fizesse do jeito dela, todos ficariam ao seu lado. Mãe, não, implorei. Eu quero ouvir, gritou May, o que não me surpreendeu. Minha irmã mais nova era idêntica a mim, só que 3 anos mais nova. Se a nossa aparência era praticamente igual, nossa personalidade estava bem longe disso. Ao contrário de mim, ela era extrovertida e otimista e só conseguia pensar em meninos. May ia achar toda a história incrivelmente romântica. Senti minhas bochechas corarem de vergonha. Meu pai ouvia com atenção, enquanto May quase pulava de alegria. O fofo do Jared continuava comendo. Minha mãe limpou a garganta e prosseguiu. Confirmamos no último censo que uma mulher solteira entre 16 e 20 anos reside atualmente em sua casa. Gostaríamos de informá-los sobre uma oportunidade próxima de honrar a grande nação de Ileia. May soltou um grito e agarrou meu braço. É você? Eu sei, sua macaquinha. Solte, senão você vai quebrar o meu braço. Mas ela apertou minha mão e deu uns pulinhos. Nosso amado príncipe, continuou minha mãe, atinge a maioria de idade esse mês. Para adentrar esta fase nova de sua vida, ele deseja ter uma companheira ao seu lado, uma verdadeira filha de Leia. Se sua filha, irmã ou protegida elegível estiver interessada na possibilidade de tornar-se noiva do príncipe Maxon e a adorada princesa de Leia, por favor, preencha o formulário anexo e entregue no Departamento de Serviços Provinciais da sua localidade. Uma jovem de cada província será escolhida aleatoriamente para encontrar-se com o príncipe. As participantes serão hospedadas no agradável Palácio de Leia, em Ângeles, enquanto durar sua estada. A família de cada participante será recompensada generosamente. Minha mãe alongava as palavras para criar um efeito dramático por seu serviço à família real. Enquanto ela falava, eu olhava para o teto. Era isso que acontecia com os príncipes. Já as princesas eram negociadas em casamentos, a fim de fortalecer as recentes relações com outros países. Eu entendia porque era assim. Precisávamos de aliados, mas não aprovava. Nunca precisei ver uma coisa dessas e esperava não ver nunca. Havia 3 gerações que não nascia uma princesa na família real. Os príncipes, por sua vez, casavam-se com plebeias para elevar a moral da nação, normalmente instável. Acho que a seleção servia para unir todos os ileanos e fazê-los recordar que o país nasceu praticamente do nada. Nenhuma das opções me parecia muito boa, e a ideia de entrar em um concurso que o país inteiro acompanharia só para ver um riquinho snob escolher a moça mais linda e sonsa do grupo para ser o rosto calado e bonito que apareceria ao lado dele na TV era o bastante para me fazer gritar. Haveria humilhação maior. Além disso, eu já tinha passado muito tempo em casa de pessoas da 2 e da 3.
de ir. E o argumento era válido. May era mesmo linda. Mas ela era mais que um rostinho bonito. Tinha mais que um sorriso vencedor e olhos brilhantes. May irradiava uma energia, um entusiasmo que fazia você querer estar onde ela estivesse. May era magnética e eu, sinceramente, não era. Gerard, o que você acha? Você me acha bonita? Perguntei. Todos os olhos caíram sobre o menino mais jovem da família. Não, as meninas são nojentas. Gerard, por favor. Minha mãe soltou um suspiro irritado, mas não muito sincero. Era difícil perder a calma com ele. América, você sabe que é uma menina muito bonita. Se sou tão atraente, porque os meninos não me convidaram para sair. Ah, eles vêm convidar, mas eu espanto todos. Minhas filhas são bonitas demais para se casar com alguém da 5. Kenna conseguiu um 4 e tenho certeza de que você poderá arranjar coisa melhor. Ela disse antes de dar um golpe no chão. O nome dele é James. Para de chamar o marido de Kenna pelo número. E desde quando garotos vêm aqui? Eu ouvi a minha própria voz ficar cada vez mais aguda. Nunca tinha visto um rapaz chegar perto do portão de casa. Faz um tempo já, meu pai disse em seu primeiro comentário desde que a história começara. Sua voz tinha uma nota de tristeza e ele olhava firmemente para o copo. Eu estava tentando descobrir o que tanto perturbava. Os meninos atrás de mim. Mamãe e eu discutindo outra vez. Minha recusa em participar do concurso. A distância a que eu ficaria se fosse sorteada. Meu pai e eu éramos próximos. Acho que quando nasci, minha mãe já estava um pouco cansada. E ele teve que cuidar de mim na maior parte do tempo. Herdei o gênio dela, mas a compaixão dele. Meu pai levantou os olhos por uma fração de segundo. E foi então que eu entendi. Ele não queria que eu fosse, mas também não podia negar os benefícios que teríamos se ficasse um dia no concurso e mais ainda se conseguisse avançar. América, use a cabeça, disse minha mãe. Somos provavelmente os únicos pais de Leia que precisam convencer a filha a participar. Pense na oportunidade. Um dia você poderia ser rainha. Mãe, mesmo que eu quisesse ser rainha, e não quero com todas as minhas forças, milhares de outras meninas da província vão entrar nesse troço. Milhares. E, se por acaso eu fosse sorteada, ainda teria que competir com outra 34, todas certamente mais sedutoras do que eu jamais conseguiria fingir ser. Gerard apurou os ouvidos. O que é uma menina sedutora? Nada, respondemos em coro. É ridículo imaginar que eu poderia ganhar, concluí. Minha mãe afastou a cadeira da mesa, levantou-se e depois inclinou sobre a mesa, na minha direção. Alguém vai ganhar, América. Suas chances são as mesmas que as de qualquer outra garota. Então, ela tirou o guardanapo da mesa e saiu. Gerard, quando você terminar, vá para o banho. Ele respondeu com um gemido. May comia em silêncio. Gerard pediu para repetir, mas a comida tinha acabado. Comecei a tirar a mesa assim que os dois se levantaram, enquanto meu pai permanecia lá, bebericando o chá. O cabelo dele estava sujo de tinta de novo, uma manchinha amarela que me fazia sorrir. Ele se levantou, tirando as migalhas da camisa. Desculpe, pai, murmurei enquanto recolhia os pratos. Não seja boba, querida. Não estou bravo. Ele deu um sorriso e passou o braço por mim. Você não precisa explicar, querida. Eu sei. Ele beijou minha testa. Agora preciso voltar ao trabalho. Fui para a cozinha começar a limpeza. Cobri meu prato com um guardanapo. Não tinha comido quase nada. E o escondi na geladeira. No prato dos outros não havia nada além de migalhas. Suspirando, eu fui para o meu quarto me preparar para dormir. Tudo aquilo tinha me deixado nervosa. Por que minha mãe me pressionava tanto? Ela não era feliz. Não amava meu pai. Isso não era bom o bastante para ela. Deitada no colchão deformado, eu passava e repassava a seleção na cabeça. Acho que tinha suas vantagens. Seria legal comer bem, pelo menos por uns dias. E não havia razão para eu me preocupar. Eu não me apaixonaria pelo príncipe Maxon. Pelo que eu vi no jornal oficial de Leia, nem ia gostar do cara. A meia-noite pareceu demorar uma eternidade para chegar. Havia um espelho na minha porta e antes de sair, dei uma olhada no cabelo para ver se estava tão bonito como
Esgueirei-me pela cozinha, fazendo o mínimo barulho possível. Embrulhei minhas sobras do jantar, um pedaço de pão que estava quase estragado e uma maçã. Era difícil voltar ao quarto a passos tão lentos, assim tão tarde. Mas se eu tivesse feito isso antes, ficaria ansiosa demais. Abri a janela do quarto e contemplei nosso quadradinho de quintal. A lua quase não tinha luz e meus olhos precisaram se adaptar para que eu pudesse seguir adiante. Do outro lado do gramado era possível ver a silhueta da casa da árvore, apagada pela noite. Quando éramos mais novos, Cota amarrava lençóis nos galhos para que a árvore parecesse um navio. Ele era o capitão e eu era seu imediato. Meus encargos em geral se resumiam a varrer o convés e preparar a comida. Um monte de terra e galhos socados em uma das panelas da minha mãe. Ele pegava uma colher e comia aquela terra, jogando-a por cima do ombro. Isso significava que eu ia ter que varrer mais uma vez o convés, mas eu não me importava. Ficava feliz só de estar no navio ao lado dele. Olhei para os lados. As luzes da casa da vizinhança já estavam apagadas. Ninguém estava vendo. Saí pela janela, com cuidado. Eu costumava ficar com a barriga toda arranhada por causa da maneira como me arrastava para fora. Mas agora sabia exatamente como sair sem me machucar. Um talento cultivado ao longo de anos. E eu não queria estragar a comida. Acelerei pelo gramado usando meu melhor pijama. Eu poderia ter ficado com a roupa que usara durante o dia, mas o pijama me caía melhor. Acho que as roupas não importavam, mas eu me sentia bonita de shortinho marrom e blusinha branca. Qualquer um podia escalar com uma mão só e sem dificuldades as ripas pregadas na árvore. Eu também tinha aperfeiçoado essa técnica. Cada degrau era um alívio. Não era uma distância muito grande, mas ali eu tinha a sensação de deixar todos os problemas da casa a quilômetros para trás. Ali eu não precisava ser a princesa de ninguém. Eu entrei naquela pequena caixa, sabendo que não estava sozinha. Alguém estava do outro lado, escondido sob a noite. Minha respiração acelerou. Não pude evitar. Deixei a comida no chão e apertei os olhos para enxergar. A pessoa se mexeu e acendeu um toco de vela. A luz era fraca. Ninguém poderia vê-la, mas bastava. Finalmente, o invasor falou, abrindo um sorriso malicioso. E aí, linda? E aqui é onde termina o primeiro capítulo da seleção. Se vocês chegaram até aqui e quiserem que eu continue a leitura, comentem aqui embaixo pra mim. E quem sabe eu não apareço com